Irmã, que Deus abençoe, que a graça e a paz seja sempre na sua vida e na vida de todos os seus. Nós vamos estudar mais uma vez a lição, essa lição maravilhosa, e hoje vem falar da promessa. Hoje, o primeiro dia da semana, vem falar da promessa. Você lendo Romanos capítulo 7, de 15 a 25, você vai entender de que promessa que eu estou falando. E essa promessa, ela se encerra em Romanos capítulo 8. Então, Romanos capítulo 8 é uma resposta de Paulo ao capítulo 7 do mesmo livro. Porque em Romanos capítulo 7, Paulo ele fala de frustração, ele fala de fracasso, ele fala do poder do pecado que opera em nós. Ele fala de condenação. E ele usa como referência a sua própria vida. Em Romanos, no capítulo 8, a promessa é que a condenação está anulada, substituída pela liberdade e vitória provida por Jesus Cristo. Paulo, ele explica que essa liberdade foi adquirida a um custo infinito. Cristo, o Filho de Deus, ele assume a humanidade, se torna um exemplo perfeito e é o substituto que morreu em nosso lugar. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa, mas não pecou. Como resultado, os requisitos justos da lei podem ser cumpridos em nós. Não há condenação, não há condenação nenhuma. Essa é uma palavra tremendamente importante. E quanto melhor nós entendermos, mais nós vamos apreciar a maravilhosa graça que nos libertou de seu poder. Vale ressaltar que Paulo não fala que o problema é a lei, mas sim nós que somos carnais. Ele que era carnal. Assim como um objeto cortante, ele pode ser usado na mão de um cirurgião para o bem, ou na mão de uma pessoa má para o mal, assim é a lei. O uso que as pessoas fazem dela é que pode ser mal e equivocado. Se as pessoas usarem a lei como instrumento de autojustificação diante de Deus, por meio do cumprimento dela, já está condenado. Mas se alguém a utiliza como ela foi feita para ser usada, ou seja, para conhecimento do caráter de Deus, observação de seus padrões de santidade, orientação e ética, e exercendo em Cristo para a salvação, essa pessoa faz correto uso da lei. Com efeito, tal pessoa utiliza a lei exatamente da maneira a que ela foi feita para ser utilizada. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Essa afirmação de Paulo, além de ser uma promessa maravilhosa, que é de não estar condenado, tem contido uma grande responsabilidade. Permanecer em Cristo. Uma vez nessa situação, o crente não vai andar segundo a vontade incontrolável de sua vida anterior, mas sim ser transformado à semelhança de Jesus, não vivendo segundo a carne, ou seja, apreciando o pecado, mas segundo o Espírito. Uma vez livre da condenação, segue a vontade de Deus, a sua lei, usando-a, neste caso, de maneira correta. Como padrão de santificação, habilitado a viver uma vida santa. Os pensamentos, palavras e ações estarão em harmonia, em plena harmonia com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.